Hola, yo soy la professora Gislaine e vamos a mais uma classe de língua espanhola. Na aula de hoje, vamos continuar aí a aprofundar nossos conhecimentos relacionados à habilidade de leitura, certo? E aí, especificamente, a habilidade da leitura em língua espanhola. E o tema da nossa aula de hoje é a leitura crítica, certo? Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o que seria essa leitura crítica, né? Quais são as suas características e como eu posso implementar aí nos meus estudos, né? Nas minhas leituras em língua espanhola. Vamos começar aí fazendo alguns comentários a respeito da leitura crítica, certo? La lectura crítica. El proceso de aprehensión o asimilación de la información contenida en un soporte que es transmitida a través de ciertos códigos recibe el nombre de lectura crítica. Ese código puede ser visual, auditivo o táctil. Aquello que habitualmente se entiende por leer es un proceso que implica varios pasos, como para la visualización, mirar las palabras, fonación, articulación oral, sea consciente o inconsciente, la audición, la información que pasa para el oído y la cerebración, que se realiza la comprensión. La crítica, por su vez, es un juicio de una evaluação para que se realize sobre algo, certo? Então, o processo de leitura, ele me auxilia em determinados aspectos aí relacionados à abordagem comunicativa de uma língua, certo? Para a comunicação de uma língua. Através da leitura, eu consigo, por exemplo, perceber aspectos gramaticais, como conseguir observar os usos de verbos, substantivos, artigos, né? Eu consigo aí melhorar a minha compreensão, né, e produção oral a partir da decodificação de sons, né, que estão dentro das palavras. E eu consigo também aí adquirir vocabulários, né, léxico, porque quanto mais eu vou ler aí, mais eu vou ter compreensão de palavras, né, conhecer palavras numa língua estrangeira, certo? Então, esse processo aí de leitura, né, ele equivale aí a toda essa junção, né, de todos esses processos, certo? A leitura crítica, ela vai um pouquinho mais além disso, certo? A gente utiliza dela justamente para um nível a mais de interpretação. Quando eu vou fazer um juízo, né, um juízo de alguma coisa, né, ou uma avaliação de uma determinada coisa também, ou de determinado tema que está dentro do texto, certo? Vamos entender um pouquinho melhor como isso funciona. El concepto de lectura crítica hace referencia a la técnica o al proceso que permite descubrir las ideas y la información subyacente dentro de un texto. Eso requiere una lectura analítica, de reflexión y activa. La lectura crítica, por consiguiente, es el paso previo al desarrollo de un pensamiento crítico, certo? Então, quando eu faço uma interpretação no nível mais profundo, né, quando eu utilizo aí esse recurso para descobrir ideias, né, informação que não estão de forma explícitas no texto, né, eu vou descobrir aí as entrelinhas do texto, eu utilizo do recurso da leitura crítica, né? Então, aí é um desenvolvimento de um pensamento crítico. Solo comprendo un texto en su íntegra, descubriendo el mensaje implícito del contenido para, además del mensaje literal, es que se consigue evaluar a sus afirmaciones y formar un juicio con fundamento. El único texto que puede se criticar es aquel que se tenga entendido. Puesto esto, la lectura crítica estará asociada a una comprensión profunda de la información. Alcanzando este grado de comprensión, el lector es capaz de aceptar o de rechazar la idea del autor, con responsabilidad sobre su decisión. Por eso, para fomentar, promover el pensamiento crítico, se debe, antes de más nada, tener las competencias necesarias en lectura crítica. Então, em algumas aulas anteriores, a gente comentou aí sobre as estratégias de leituras, né, que eu posso aplicar aí quando eu vou realizar qualquer tipo de leitura, certo? Como inferências, né? Utilizar a técnica do skimming, do scanning, certo? Então, quando eu vou fazer uma leitura crítica, eu preciso de todas essas estratégias de leitura para chegar aí a uma interpretação ao nível profundo, né? Então, eu preciso, além de tudo isso, também de ter conhecimento sobre o tema, né? Porque eu só posso criticar ou só posso dar opinião, uma avaliação sobre um determinado texto quando eu tenho conhecimento básico do tema, né, ou quando eu entendi realmente o que o autor queria passar, né. Então, eu vou utilizar de todas as estratégias relacionadas à leitura para conseguir fazer uma leitura crítica.
La lectura crítica também apunta pontos fuertes e débiles del texto, né? Ou seja, pontos aí fortes e fracos. E a partir de esto, el autor o la autora pode fazer alterações que creer pertinentes. El diagnóstico de la lectura crítica busca determinar principalmente quanto ao título, né, adequação em relação ao conteúdo do texto, né? Vamos ver se o título faz referência com o assunto relacionado aí no texto, né? Atratividade, né? Se esse título aí vai chamar a atenção das pessoas para que elas tenham interesse de ler o texto, né? Quanto ao gênero, certo? Público-alvo, certo? Se o gênero textual aí utilizado na escrita, se ele está relacionado com o público-alvo, né? Se é um texto para crianças, ele tem que utilizar uma linguagem, né, relacionada à criança. Se ele é um texto aí de nível formal, tem que estar adequado também a esse ambiente, a esse meio que ele vai circular. Originalidade em relação a texto do mesmo gênero, certo? Porque um assunto pode ter vários tipos de textos, né, produzido. Então, a gente tem que ver se esse texto é original, né? Se aquele assunto tratado, se a proposta aí abordada não está igual a outros textos já produzidos. Quanto ao conteúdo, né? Grado de envolvimento do leitor com o enredo. Incoerências internas, necessidade de revisão gramatical, possível recepção do público em geral e em relação a possíveis conteúdos sensíveis presentes no enredo, certo? Então, quando eu faço uma leitura crítica, certo? Eu levo em consideração todos esses aspectos aí. E para que eu tenha esse domínio, eu preciso ter o domínio também da linguagem, né? Então, se eu vou avaliar um texto, se eu vou ler esse texto de uma maneira crítica, eu preciso ter o domínio essencial da linguagem. Vamos ver aí, então, alguns aspectos que definem, em resumo, o que seria a leitura crítica. Primeiro, a leitura crítica está no nível mais alto de compreensão e interpretação, certo? Então, sempre que eu estabeleço aí uma leitura crítica, eu vou tentar aprofundar o meu nível de compreensão e a minha interpretação do texto. Busca entender o texto em sua totalidade e abstrair todas as informações que estão existentes, certo? Então, sempre a gente busca entender todas as informações que estão, além de explícitas e implícitas também no texto. É necessário aplicar mais de uma leitura e ter domínio do assunto para poder chegar a uma conclusão clara, certo? Então, não adianta nada eu fazer uma leitura crítica se eu não entendo do tema ou do assunto tratado no texto, certo? Eu preciso ter um domínio prévio do assunto que está sendo tratado, né? E aí, sempre é necessário eu fazer mais de uma leitura, né? Reler o texto justamente para abstrair todas as informações que sejam possíveis. Se pode fazer leituras críticas para debater opiniões e abrir discussões sobre alguns temas, certo? Então, quando eu faço uma leitura crítica, geralmente eu vou ter uma avaliação sobre esse texto. Então, eu posso debater a minha opinião pessoal sobre esse tema com outras pessoas, né, escutar a opinião dos outros e aí abrir discussões, né, sobre o tema tratado. Então, vamos aí praticar e tentar estabelecer algumas leituras críticas, ó. Lê os textos e responde a las perguntas. Vamos ao texto número 1. Não me parece prudente que a um adolescente se le convoque para exponer-se a la violência ou a la banalidade, porque de esto está hecha la televisión. El artefacto dominado hace ya bastante tiempo, la caja boba, ha excluido desde siempre todo planteamiento de análisis o de pensamiento. Está sentados passivamente frente a um aparato que produce 90% de basura, não pode ser benéfico para nadie. Então, temos um textinho curto aí que fala sobre um determinado tema. Vamos ver se a gente conseguiu abstrair as informações que foram apresentadas aí pelo autor. Primeira pergunta, qual é a posição do autor, certo? O que a gente chama de teses, né? Teses. Qual é a tese levantada aí pelo autor? Seria, ó, que a televisão expõe a las personas a la violência e banalidade, certo? Então, essa daí é a posição do autor, é a tese, como chamamos. Número 2, em que se basa principalmente o autor para defender sua postura, que a gente chama aí de argumento central. Qual foi o argumento central utilizado pelo autor? Seria, ó, que el artefacto denominado hace ya bastante tiempo la caja boba ha excluído desde siempre todo planteamiento de análisis ou de pensamento.
Então, o autor pegou uma opinião aí geral, né, uma opinião de senso comum para defender sua postura, né, para utilizar aí no seu argumento central, certo? Vamos ao texto 2, vamos fazer a leitura. A lo largo de la historia, la mujer ha sido regalada a un segundo plano con respecto al varón, a quien, por el contrario, se le ha atribuido el papel de sujeto activo de la historia y promotor de sus cambios. Ello debe a que culturalmente los roles asignados a los varones y a las mujeres han sido distintos. La visión tradicional ha asumido que el varón es el que debe mantener y proteger el hogar. En cambio, la mujer ha sido considerada como un ser débil y frágil. Por ello, se la destinó a labores domésticas, como la crianza de los hijos y hijas y el cuidado de la casa, que se supone son tareas menos duras y más simples. Essa visão deve ser superada na atualidade. Então, vamos ver se é a partir dessa leitura, né? E sempre quando eu vou estabelecer uma leitura crítica, é necessário realizar mais de uma, né? Vamos ver aí se a gente conseguiu aí estabelecer algum nível de compreensão relacionada ao texto. Primeira pergunta, ó, qual é a tese que defende o autor? Né? Qual seria a tese que o autor defende? Né? Qual é a postura dele no texto? Ó, que a mulher não deve ser vista a segundo plano em relação ao varão, certo? Número 2, ó, qual é o argumento central que fundamenta sua posição? Né? Qual foi o argumento utilizado no texto aí que defende essa tese levantada pelo autor? Seria, ó, por ello, se la destinó a los labores domésticas como la crianza de los hijos y hijas y el cuidado de la casa, que se supone son tareas menos duras y más simples. Essa visão deve ser superada na atualidade. Então, ó, o final aí do texto, justamente no final, logo depois que o autor apresenta toda a sua postura no texto, né, ele defende aí, fundamenta a sua posição com a seguinte frase, ó. Esta visão deve ser superada na atualidade. Então, por isso, a gente consegue interpretar aí que ele não é a favor de que a mulher seja menos favorecida dentro da sociedade que o homem, certo? Então, para finalizar nossa aula, ó, vamos aí concluir dizendo ó, que a leitura crítica te vai ajudar a profundizar tu nível de interpretação. Practica com mais frequência atividades de leitura que logo estarás leyendo como um leitor crítico, certo? Então, todo o conteúdo, tudo que eu vou estudar, tudo que eu pretendo aprender, quanto mais eu pratico, mais eu consigo adquirir conhecimento. A leitura não é diferente, certo? Ela é uma das habilidades que mais me auxilia aí quando eu estou aprendendo uma língua estrangeira. Então, quanto mais eu ler, mais eu vou conseguir adquirir aspectos dessa língua que eu estou estudando e também me tornar futuramente um leitor crítico, certo? Para mais exercícios ou mais classes, acceda à plataforma Eduque. Muitas gracias e hasta a próxima classe.